Por maior que seja a legítima confiança que vos inspiram os espíritos que presidem os vossos trabalhos, submetei ao controle da mais severa razão todas as comunicações que receberdes. Hoje não se trata de vos falar por imagens e parábolas. Deveis receber nossos ensinamentos de uma maneira clara, precisa e sem ambiguidades. Olá, amigos e amigas. Se alguém quer fazer estudo sério de obras espíritas, é pré-requisito mudar o olhar para um olhar espírita crítico. Sem esse olhar, não estaremos compreendendo sequer a definição e a natureza do espiritismo, o que provoca um mau entendimento de todo o restante. O objetivo desse vídeo é demonstrar a importância do retorno a esse olhar. Usamos a palavra crítica aqui com o simples significado de discernimento, análise, diferenciação. Kardec, sem dúvida, era partidário de que lêssemos um pouco de tudo. Mas ler de tudo em espiritismo não é aceitar tudo. Há duas sólidas razões para a importância do espírita ler de tudo, mas com crítica. A primeira razão é o fato de a natureza do espiritismo ser a de uma ciência. A segunda razão vem da definição de verdadeiro espírita, dada por Kardec pelos espíritos. Examinaremos cada uma dessas duas razões. A primeira razão é simples de demonstrar. Sendo o espiritismo uma ciência, o exame do contraditório, a comparação, a crítica e a escolha da teoria mais plausível são seus métodos, assim como os das outras ciências. Por isso é necessário ler vários autores para ter comparação. O espiritismo é uma ciência que inspira a religiosidade e a espiritualidade de quem o pratica. Mas isso não significa que deva usar os métodos das religiões. O diferencial do espiritismo está justamente em propor um auxílio ao pensamento religioso usando os métodos das ciências e das filosofias. Nas religiões, a crítica às vezes é vista como pecado ou influência de demônios. Já na ciência espírita, por Kardec, são os bons espíritos que estimulam o olhar crítico no estudo. Allan Kardec, em resposta a um sacerdote que temia a competição do espiritismo com a religião, dirá sobre esse assunto. Como eu disse, o espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas com as quais não se preocupa. Nós o consideramos uma ciência filosófica, que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos. E por isto mesmo, em vez de abafar as ideias religiosas, como certas filosofias, fá-las brotar naqueles em que elas não existem. Se, entretanto, quiserdes elevá-lo a todo custo ao plano de uma religião, vós o atirais num caminho novo. A segunda razão que evidencia a necessidade desse olhar analítico no espírita é a definição de verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê nenhum passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. O objetivo do espiritismo, então, é melhorar os que o praticam. Dirão dessa forma os espíritos sobre cumprir esse objetivo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. É necessário, portanto, um estudo de nós mesmos para que possamos com mais eficácia nos melhorar ainda nesta vida. Mas como é possível estudar a nós mesmos de forma crítica se sequer aprendemos a examinar as ideias em livros e palestras dessa forma crítica? Isso, é claro, não é fácil. Mesmo nós espíritas temos receio de abrir mão de alguma medida de fé cega. Achamos que, ao julgar um conteúdo respeitosamente e concluirmos que há problemas, estamos sendo pouco caridosos. Mas essa não era a opinião de Kardec, nem dos espíritos superiores que trabalhavam com ele. Julgar uma ideia não é o mesmo que fazer juízo de valor do autor. Por isso, recomendavam aos espíritas lerem e analisarem todas as obras, não importando o autor, médium ou espírito.
No exame de ideias e livros de forma desapaixonada, aprendemos a discernir verdade de erro. O olhar crítico sobre ideias nos ensina a ver a verdade possível de ser vista, mesmo quando essa verdade não é agradável e mesmo quando ela nos contraria interesses e crenças ingênuas. Da mesma forma, aprender a olhar e suportar mesmo a nossa mais desagradável verdade emocional não é essencial para o autoconhecimento? Não é o aprendizado da autocrítica a melhor forma de prevenir o grande entrave do autoconhecimento, o autoengano? É nesse ponto que a razão pode ser caminho para a transformação moral, no discernimento do joio do trigo, mesmo nas realidades psicológicas. Como dirão os espíritos, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O discernimento, então, gera progresso pelo uso lúcido da liberdade. Isso explica por que o espírita verdadeiro vai além da crença nas manifestações. Para as religiões, basta a simples crença, e simples crença não necessita comparação nem admite dúvida. Ou se aceita, ou não se aceita. Assim o é nas religiões convencionais. E isso não é um problema. Para a maioria das pessoas religiosas, isso basta, e muitas se tornam pessoas virtuosas dessa forma. O espiritismo baseado em Kardec, porém, não se dirige a essas. Ele não se dirige aos que têm fé e aos quais essa fé basta, mas à numerosa categoria dos incertos e dos incrédulos. Ele não os tira da igreja, pois eles já estão dela separados moralmente, em tudo ou em parte. Ele os leva a percorrer os 3/4 do caminho para ela voltar. Cabe a ela fazer o resto. Concluímos, então, que o objetivo do espiritismo baseado em Kardec é tornar melhores aqueles que não são preenchidos pela crença comum. E esse tornar-se melhor espírita só é possível pelo respeito à sua natureza de ciência e pela incorporação desse olhar crítico espírita, incluindo de si mesmo. Pela razão de exercitar esse olhar e esse respeito à natureza de ciência do espiritismo, mesmo ao ler Kardec, é necessário não aceitar tudo de antemão apenas por ser ele o autor. A obra é tão consistente que não necessita disso. Se concordamos com a obra kardeciana ou qualquer outra, que não seja por argumento de autoridade, mas sim pela qualidade intrínseca da obra. Como vai concluir ele, Kardec, sobre textos vindos de espíritos? Façamos de conta que são homens que nos escrevem, e julguemo-los da mesma maneira. Julguemo-los severamente, pois os bons espíritos, de modo algum, se sentirão ofendidos com esta escrupulosa investigação, porque são eles próprios que a recomendam como meio de controle. Sabemos que podemos ser enganados. Portanto, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Os maus espíritos que nos procuram induzir em erro podem temer o exame, porque, longe de provocá-lo, querem ser acreditados sob palavra. Assim, os espíritos enganadores abandonam o jogo quando sabem que nada podem fazer, ou quando encontram pessoas vigilantes que repelem tudo quanto lhes parece suspeito. Kardec, portanto, ensina a todo momento em seus livros e exemplos o valor de aprendermos a pensar por nós mesmos para evitar cair no erro. Suas obras são um tratado com uma coerência raramente vista, mesmo nos maiores autores da ciência e da filosofia. É nessa riqueza que procuraremos mergulhar nos próximos vídeos. Buscaremos aprofundar em como usar esse olhar para fazer um estudo espírita transformador de nós mesmos. Nos acompanhe e comente, inclusive, caso discorde, porque é esse olhar crítico espírita que percebemos que está renascendo e que buscamos estimular.